Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso bíblico. Hoje nós começamos a estudar a Carta aos Hebreus e esta primeira lição sobre a Carta aos Hebreus quer nos ajudar a conhecer um pouquinho sobre o autor da Carta aos Hebreus. Até uns 70 anos atrás era comum dizer-se que Hebreus é uma epístola de São Paulo apóstolo. Em nossos dias, porém, já não se afirma isto, nem mesmo entre os católicos. Aliás, é oportuno notar que é lícito discutir a autoria de algum escrito bíblico, contanto que não se põe em dúvida que, de fato, eles são inspirados por Deus. É o que acontece justamente nesta carta aos Hebreus. Se pergunta sobre quem é o autor humano desta carta, mas não se duvida de que, de fato, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Então a gente vai começar essa discussão sobre o autor da carta aos Hebreus, buscando um pouquinho os dados da tradição da nossa fé católica. A própria tradição, ela já é hesitante sobre a origem paulina da carta. Os escritores orientais a atribuíam a Paulo. Verdade é que Orígenes de Alexandria, por exemplo, que morreu em 258, ele admitia que Paulo ele tinha sido o autor de Hebreus, ou seja, a fonte da doutrina. Então ele foi a fonte, o autor, mas não o redator. Assim, Orígenes tentava explicar as diferenças de estilos que existiam entre a carta aos Hebreus e as demais cartas de São Paulo. Isso lá no Oriente. Já no Ocidente, os testemunhos eles são mais divergentes. Até o século IV, houve quem duvidasse não só da autoria paulina de Hebreus, mas até da canonicidade, ou seja, de que era um livro inspirado por Deus. A razão desta oposição tão forte é a seguinte: nos séculos II e III ocorreram muitos movimentos heréticos, como as heresias dos montanistas, a heresia dos novacianos. Estes se valiam de Hebreus capítulo 6, versículos do 4 a 8. Então, esses hereges usavam essas passagens, Hebreus 6, do 4 ao 8, para dizer que existiam pecados que eram irremissíveis, ou seja, pecados sem perdão. Então, a fim de combater esse rigorismo que é uma heresia, alguns mestres ocidentais acabaram negando que a carta dos Hebreus ela fosse inspirada por Deus, porque eles não queriam que essa carta fosse lida em público para não dar munição para esses hereges. Todavia, a partir de meados do século IV, essas correntes heréticas acabaram perdendo um pouco a sua difusão, sua publicidade, e os escritores ocidentais passaram a aceitar tanto que Hebreus é um livro inspirado por Deus, quanto que era de São Paulo, que foi escrita por São Paulo. Então, nós temos alguns críticos dos últimos anos, dos últimos decênios, que voltaram a levantar a questão da autoria desta carta, apoiando-se principalmente no estudo e na análise desse texto. Então a gente vai estudar um pouquinho esses critérios internos do texto. Em Hebreus 2, versículo 3, o autor ele faz uma distinção. Primeiramente, o Senhor, que começou a pregar a boa nova, depois os apóstolos e discípulos, que imediatamente a ouviram, e finalmente nós, uma segunda geração, que é a geração discípula dos apóstolos e dos primeiros ouvintes da palavra. Então, o autor fala primeiro o Senhor, depois os apóstolos, e fala de uma terceira geração. Ora,
São Paulo, ele nunca tinha se incluído entre os discípulos, como se inclui o autor da carta aos Hebreus. Ele fazia questão absoluta de afirmar que ele havia recebido o Evangelho diretamente de Cristo. Então, já uma primeira diferença. Então, o autor de Hebreus diz que recebeu essa doutrina dos apóstolos. Paulo, ele dizia que recebia a sua doutrina diretamente de Cristo. Em Hebreus, falta uma introdução que é muito habitual nas cartas paulinas. Ele começa sem o nome do remetente, sem aquelas costumeiras saudações que Paulo fazia. A gente pode comparar, por exemplo, o início da primeira carta aos Coríntios com o início da carta aos Hebreus. Então, esta carta parece mais um tratado teológico ou uma homilia, a qual se acrescentou um fecho de carta. Você pode conferir em Hebreus 13, do 18 ao 25, esse fecho da carta aos Hebreus. Um outro ponto que os críticos levantam é que Hebreus apresenta 168 palavras que não se encontram no restante do Novo Testamento e outras 124 palavras que não aparecem nas outras cartas de Paulo. Algumas destas se derivam da filosofia grega do século I. Então, palavras como demiurgos, que a gente encontra em Hebreus 11, 10, metriopatem, que significa ter compreensão, aparece em Hebreus 5, versículo 2. O autor, portanto, prefere falar de Jesus Cristo ou simplesmente Jesus ou de Cristo, em vez da expressão que Paulo normalmente usa, que é Cristo Jesus. De modo geral, o estilo de Hebreus revela que o escritor, que conhecia muito bem o vocabulário e os significados gregos, ao passo que as cartas paulinas, eles são muito menos ricas no seu vocabulário grego. Então esse é um outro aspecto. Um quarto aspecto é o modo como o autor de Hebreus cita a Bíblia. Paulo, ele usa sempre as fórmulas está escrito, ou como está escrito, diz a Escritura, Moisés diz, Davi diz. Ao contrário, na carta aos Hebreus, Deus diz diretamente, ou o Espírito Santo diz. Então aqui a gente percebe uma outra diferença. Um quinto ponto é que o Antigo Testamento ele é interpretado como tipo ou como uma imagem do Novo Testamento. Assim, a lei é sombra ou um esboço dos bens da nova aliança. Por exemplo, Melquisedeque, rei e sacerdote, é uma figura do sacerdócio de Cristo. O tabernáculo terreno, ele é um vislumbre pálido daquele celeste. Os sacrifícios do Antigo Testamento são prefigurações do sacrifício de Cristo. O conteúdo doutrinário de Hebreus é, sem dúvida, em sua essência, o mesmo das cartas paulinas. Todavia, existe uma diferença de ênfase que não constituem propriamente contradições. Por exemplo, para Paulo, Cristo é, sobretudo, a cabeça de um grande corpo. Comunica a vida, movimento aos membros desse corpo, que são os fiéis. Já em Hebreus, Cristo ele vem a ser, antes do mais, o guia que dirige os fiéis, ou o precursor que os precedeu, atravessando o véu do tabernáculo celeste, onde ele é pontífice para sempre. São Paulo ele põe em relevo os aspectos precários da lei de Moisés. Esta tinha a função de mostrar aos judeus a insuficiência e a miséria morais. Ao contrário, o autor de Hebreus ele enfatiza a lei de Moisés como um prenúncio da dispensação da graça cristã, o que
é mais positivo e mais otimista do que o enfoque expresso, seja em Romanos ou em Gálatas. Então são estas e outras observações que levam os estudiosos modernos, mesmo os católicos, a dizer que a carta aos Hebreus não foi redigida por São Paulo. Lógico, não podemos negar que existem traços comuns de doutrina e até expressões idênticas em Hebreus e nas epístolas paulinas. Então, assim, a eminente dignidade de Cristo, Filho eterno de Deus, Cristo, imagem da substância do Pai, mediador da obra da criação, a mesma teologia da cruz como um ato de obediência que aparece em Filipenses 2, versículo 8, em Hebreus 5, versículo 7, Cristo que oferece um sacrifício de expiação, após a paixão, Cristo é elevado à direita de Deus. Então, são muitas as semelhanças, lógico. Podemos notar ainda que a referência a Timóteo, o querido discípulo de Paulo, que nós encontramos em Hebreus 13, versículo 23, assim como os ecos de expressões paulinas que a gente encontra em algumas passagens. Então, uma vez considerados todos esses pontos, a pergunta é: que autor terá escrito um tal documento que tem essas diferenças, mas também tantas semelhanças com o corpo paulino? Então a carta, ela supõe um escritor de origem judaica de formação helenista, formado na filosofia grega também, capaz de escrever de um modo original, embora tenha sofrido uma influência de São Paulo. Ele devia ser muito bem versado na tradução grega ou alexandrina das Escrituras, conhecida como a tradução dos 70. Ele cita ao pé da letra e não de memória. Então, isso mostra um conhecimento muito profundo das Escrituras nessa tradução dos 70. Ele devia conhecer também o ritual do Antigo Testamento, com as suas solenidades. Ele faz frequentes alusões a esses rituais do Antigo Testamento. Além do mais, esse escritor ele gozava de uma certa autoridade nas comunidades judeu-cristãs para poder escrever-lhes esta carta que muitas vezes acaba censurando os destinatários, os leitores da mesma. Então, a esses requisitos parece, os estudiosos dizem, satisfazer Apolo, aquele judeu nascido e educado em Alexandria, dos quais falam os Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos do 24 ao 28. Apolo certamente gozava de autoridade, porque em Corinto quiseram contrapô-lo a Paulo e a Pedro. Há quem admita Barnabé, que também era hebreu, levita, amigo, colaborador de Paulo. Todavia, esta hipótese goza de menos fundamento sólido do que a tese de que teria sido Apolo. Mas, independente de qual tenha sido de fato o redator da carta aos Hebreus, o que nos importa é que ela de fato é inspirada pelo Espírito Santo, e a partir da próxima aula a gente mergulha ainda mais no conteúdo da carta aos Hebreus. Muito obrigado pela sua companhia também na aula de hoje. Bom estudo, comece já a leitura dessa carta aos Hebreus, que tem tantos ensinamentos a nos transmitir. Muito obrigado, que Deus te abençoe.